Aleluia! Que alegria estar na casa do Senhor e que responsabilidade estar ministrando o louvor e a palavra esta noite. Para mim é sempre uma honra, né? Tem aquele certo temor, mas me sinto honrada. Graças a Deus. E a palavra do Senhor é linda. E eu fui estudar uma palavra para compartilhar com vocês. E li um versículo que falou forte ao meu coração. Quero já ler, já de início com vocês. Está em Gênesis 37, capítulo 37, versículos 19 e 20. Amém? Gênesis, capítulo 37, versículos 19 e 20. Aleluia, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, aleluia. Ajuda-me, Senhor, esta noite, ó Pai. Vamos ler lá, irmãos? E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Essa pergunta daí veio para mim, né? O que será dos seus sonhos? Eu creio que todos nós temos sonhos, anseios, projetos no nosso coração. E o que será? O que tem sido dos nossos sonhos? Aqui no caso era uma afronta. Os irmãos de José viram ele vindo de longe. E José era o jovem sonhador. E quantos jovens temos aqui hoje que são sonhadores, ou que já sonharam, ou que ainda vão sonhar algo para a sua vida? E na história de José, a igreja conhece bem, mas eu encontrei alguns pontos interessantes que cada vez que a gente lê, a palavra fala de maneira diferente, e isso é maravilhoso. Eu leio uma passagem que eu já li muitas vezes e consigo ver coisas que da última vez que eu li eu não vi, não tinha percebido. José, filho preferido de Jacó, e Raquel. Raquel era a amada de Jacó. Então, quando ela deu o primeiro filho para ele, ele já estava velho, já tinha tido tantos outros filhos antes dele, mas nenhum com a sua amada esposa. E assim o menino ficou como o preferido do pai. E os irmãos não gostavam dessa situação. E José, o menino sonhador, contou o sonho que ele teve para os seus irmãos. O sonho onde o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E aqueles irmãos ficaram mais revoltados. Já tinham uma certa, vamos dizer, uma certa briguinha ali, um relacionamento diferente com José, mas e aquilo para eles foi a gota d'água, né? Pensaram: puxa vida, esse menino está indo longe demais, está sonhando muito alto. Só que eu imagino, é possível que José admirasse aqueles irmãos, além de fazer algumas intrigas, porque José via as coisas que eles faziam errado no campo e chegava para o pai e contava. Mas eu imagino que José via, pensava: quando eu crescer eu quero ser forte, eu quero ser corajoso, igual meu irmão Rubem, meu irmão Simeão. E José queria se enturmar com eles. Pensou: vou contar meu sonho para eles, ver se eles me aceitam, né? Porque eu tô meio de lado aqui. Também por causa da idade, eram homens bem mais velhos que ele. E também por conta dele ser o preferido de Jacó. José conta o sonho para os irmãos. Os irmãos não gostam do sonho. Nem o pai dele acreditou naquele sonho.
E interessante que muitas vezes a gente ouve alguém falar assim, olha, se você tem um sonho, você tem um projeto, não conta para ninguém, porque pode dar errado, a pessoa pode te desejar coisa ruim e vai pôr olho gordo. Realmente, quando nós temos um anseio, um plano, é mais cabível que a gente comente com quem gosta da gente, com quem a gente sabe que vai orar conosco, com quem a gente sabe que torce pelo nosso sucesso. Mas o fato dele ter contado para os irmãos que não eram tão amigos dele, não quis dizer que o sonho não se realizou. Então eu quero dizer esta noite para a igreja, se você repartiu um desejo, um sonho com alguém, depois você pensou, essa pessoa nem é muito minha amiga, eu acho que eu fiz errado, entrega na mão do Senhor, porque se o Senhor sonhou para você, vai acontecer em nome de Jesus. Não tem olho gordo, não tem coração ruim que te deseje tão mal que seja maior que a mão do nosso Deus. Amém? E aqui aconteceu o contrário, aquela maldade do coração dos irmãos dele, só empurraram ele para o destino dele. Então, pega essa palavra, esse trecho falou comigo. Você contou, não contou? Era importante para você, mas para a pessoa que você contou não era tão importante, talvez vai dar errado. Não vai dar errado em nome de Jesus, porque foi Deus que colocou, se foi Deus que colocou no seu coração aquele sonho, você abrir aquela empresa, você fazer aquela faculdade, aquele doutorado, não importa com quem você compartilhou, seja pessoa boa, pessoa ruim, Deus vai prover e vai fazer na sua vida, amém? Então, os irmãos, a ideia original era matar José. Mas Rúben não deixou. O filho mais velho falou, vai cair nas minhas costas. Melhor vocês não matar ele não. Vamos jogar ele num poço. Que depois a gente vê o que faz com ele. Eu acho que Rúben não foi assim sensato. Eu vou defender. Se ele quisesse defender o irmão, ele ia defender. Fala, não, ninguém vai pegar nele não. Ele só foi assim... Não, eu vou me esquivar da culpa, porque eu sou o mais velho, eu sou responsável por essa turma aqui. Então, jogaram José no poço, numa cisterna. Provavelmente ficou assustado, era um jovem, né? Um rapaz. Teve medo, ficou apavorado, mas não deixou de ser um menino sonhador. Quando ele foi tirado daquele poço, ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas, os sonhos dele saíram de lá junto com ele. Então, em nome de Jesus, nenhum sonho vai ficar dentro do poço, nenhum sonho vai ficar dentro do buraco. Se eu estivermos numa situação ruim, que eu pense, eu estou no buraco, estou na lona. Quando Deus me levantar, me tirar dali, o meu sonho vai junto comigo. E eu vou orar e vou investir para que o sonho que Deus sonhou para a minha vida seja realizado. Aleluia. Deus eterno, ajuda-nos, Senhor. Nenhum obstáculo, Senhor, vai carregar os nossos sonhos. Creia, creia. Onde está o seu sonho? Está dentro da gaveta, dentro do envelope? Está escrito na Bíblia e você guardou? Esses tempos atrás eu encontrei uma Bíblia antiga minha. Quando ainda eu morava em São Bento do Sul, a minha sogra fazia cultos. E ela falou assim, escreve 5 desejos e coloca dentro da sua Bíblia. E esquece lá. Irmãos, todos os desejos que eu coloquei, aquilo que para mim não existia, já existe hoje. Glória a Deus, eu sou muito feliz. Deus é maravilhoso e não é de uma hora para outra, mas Deus vai caminhando e vai dando vitória, vai dando vitória. E quando você vê, eu olhei os papeizinhos, pensei, já tenho filho, glória a Deus. Olhei o outro papelzinho, graças a Deus, compramos a nossa casa própria, aleluia. Olhei outro papelzinho, família e filhos crescendo na casa do Senhor. Meu Deus, tudo está acontecendo, glória a Deus.
Irmãos, Deus é maravilhoso. Nenhum sonho vai ficar no buraco, em nome de Jesus. E ele foi negociado, vendido para uma caravana. E esses mercadores venderam ele no Egito para um capitão chamado Potifar. Lá na casa de Potifar, José foi próspero, porque Deus estava com ele. E começou a prosperar tudo quanto ele fazia. Prosperava a fazenda do Potifar. E Potifar pensou, depois que esse rapaz veio parar aqui. Ele era um escravo, ele não ganhava nada pelo trabalho que ele executava. Mas isso mostra que se a mão de Deus estava ali com ele, provavelmente ele fazia com excelência aquilo que lhe era designado. E assim acontece às vezes na nossa vida, né? Se o patrão vê que nós estamos realmente focados na empresa, o patrão fala, esse rapaz merece um aumento, esse rapaz merece uma promoção. E assim ele foi abençoado lá na casa de Potifar. E Potifar colocou ele sobre todos os seus outros escravos, empregados, e José era o segundo ali na casa de Potifar. Em tudo ele mandava. Potifar nem sabia mais o que acontecia. Falou, não, eu deixo na sua mão e você resolve. E ele era próspero em tudo quanto ele fazia ali. Mas ali ele foi atacado pela esposa de Potifar, nós sabemos. Foi assediado, caluniado e foi parar na prisão. Lá na prisão, eu imagino que José era um cara que não conseguia ficar sem conversar com as pessoas. Ele fazia ligações ali, fazia uma rede de amizade ali e conversava com um, conversava com o outro. E logo ele estava governador ali na prisão, governando os presos, mandando, desmandando. Eu penso, aonde José pisava, ele já liderava. Era um instinto natural. Ele foi parar na prisão, já foi parar na casa de Potifar, era o maioral ali, o segundo depois do senhor dele. Foi parar na prisão, já tinha a confiança dos guardas. Ele era os presos se reportavam a ele, né? Ele era ali o maioral. E eu acho que ele era bom de papo, ele gostava de conversar. Normalmente, pessoa sonhador gosta de conversar. Até altas horas. E ele conversando ali, fez amizade, de repente chega lá vai parar na prisão o copeiro e o padeiro do faraó. E ele viu que o semblante dos dois estava estranho e ele perguntou, mas por que vocês estão semblante triste? O que aconteceu? Isso aí mostra uma pessoa que se importa com o outro, né? Às vezes nós vemos um irmão chegar meio cabisbaixo assim na igreja e vai embora, vai e volta. E nós não perguntamos nada. É só um exemplo. Às vezes acontece até na nossa família. Vê que o nosso pai não está muito legal, nossa mãe. E nós não nos importamos, não é estranho? E ali ele se importou com dois estranhos que eu acho que acabou fazendo amizade ali no cárcere. E ele descobriu o motivo do semblante deles preocupado. Eles tinham sonhado também. E José interpretou os sonhos ali do padeiro. A interpretação do sonho do padeiro era triste, irmãos. O padeiro ia ser restituído Não, ele ia ser levantado dali, tirado da prisão, mas para ser enforcado. E o sonho do copeiro significava que ele ia sair dali e ser restituído ao cargo dele. Para o copeiro, José falou assim, meu amigo, quando você estiver lá fazendo sua função, servindo o faraó, lembra de mim aqui, que eu interpretei seu sonho, então comenta com o faraó. E eu fui preso aqui injustamente, eu vim parar aqui totalmente injusto. Nessa hora, quando eu li isso, veio ao meu coração, ele soube valorizar o dom que Deus deu para ele. Deus deu o dom para ele de interpretação de sonhos, não é mesmo? E também de sonhar.
Além de sonhador, ele dava interpretação. E ele ali, com o seu dom, ele viu uma chance de sair da prisão. Eu quero dizer para vocês jovens que estão aqui, os irmãos e as irmãs, o seu dom pode te tirar de uma prisão, de uma cilada. Exerça o seu dom com sabedoria, com excelência. Valorize o dom que Deus dá. Não é só vir aqui e fazer uma leitura e orar pelos dízimos. Eu, somos ministros na casa do Senhor. E isso é muito valoroso. E o fato de nós atendermos a porta ali, atender os carros, vir ministrar na casa do Senhor, pode libertar de prisões. Eu já fui liberta de tanta perturbação por causa do louvor, irmãos, que se eu for falar aqui, ficaria um tempão falando. Então, esse é o dom que Deus nos deu, então vamos valorizar. E José viu ali um valor. A interpretação de sonho não ia sair de graça. Deus falou comigo isso, falou, valorize, tem valor sim, e pode tirar de cadeias, de prisões. E o copeiro esqueceu José por 2 anos, mas um dia o faraó sonhou. E José foi lembrado pelo copeiro. E quando José se barbeou para sair da prisão, o sonho dele também não ficou preso lá. Então essa noite quero dizer que não vai ter sonho preso, amarrado, em nome de Jesus. Que os sonhos venham à sua memória. Aquilo que você desejava para a sua vida está diferente do que você sonhava, do que Deus colocou e fez queimar no seu coração? Então coloca na mão do Senhor. Diz para o Senhor: Paizinho, ressuscita, Senhor. Liberta os meus sonhos. Liberta, Senhor Jesus. Quebra todas as correntes. Nenhum sonho vai ficar na prisão. Aleluia. Então José deu a interpretação do sonho para o faraó, que sonhou com as 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas, e as 7 espigas magras que devoravam as 7 espigas gordas. Então José deu a interpretação de que, como foi mostrado 2 vezes, Deus tinha pressa em fazer. Seriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita sequidão. E José, que tinha o espírito ali de Deus, um bom administrador, aonde quer que ele estivesse. Irmãos, eu imagino que se tivesse mais alguém dentro daquele buraco lá, ele ia mandar naquela pessoa também. Por quê? Porque era de Deus nele. Deus sonhou aquilo para ele, já nasceu com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. José deu a Faraó conselhos de como fazer, como administrar os tempos de bonança para não passarem fome no tempo da seca. E Faraó viu nele uma pessoa excelente, um governador para o Egito. E nisso Deus exaltou José. Ali Deus deu o governo na mão do nosso amigo sonhador. E quantos sonhadores tem aqui esta noite? Eu sou. Eu sonho, eu tenho sonhos, às vezes eu falo, meu Deus. E eu me alegro, porque eu falo, eu quero, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Que Ele dê sonhos para os irmãos. Dê sonhos e dê a capacidade de administrar, de viver os sonhos de Deus na sua vida. Aleluia. Através de José, todo aquele povo, aquela terra não pereceu de fome, pois eles, no tempo da seca, vinham comprar do Egito o mantimento. Se José não tivesse sido jogado no buraco, vai saber o que ia acontecer com aquele povo, né? Aquela região toda ia sofrer, iam morrer, inclusive os seus irmãos.
Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, às vezes a gente pensa, puxa, mas ele sofreu tanto e passou tanto obstáculo. Mas olha onde ele foi parar, irmãos. E quem empurrou ele para parar lá? Foi a adversidade, né? Foi os irmãos dele. Então, eu quero ler com vocês Gênesis 50:20. Para encerrar, já estou encerrando e quero orar com vocês. Aleluia, Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor. Traz à nossa memória os sonhos, Pai, os projetos que Tu tens para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, Senhor, para o nosso ministério, Pai. Aleluia, Jesus. Quando os irmãos dele, ali no versículo 18, depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui os teus servos. Aqui está o sonho do menino de 17 anos, vendo seus irmãos prostrados diante dele. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porque Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Aleluia. Ele não viu maldade mais. Ele viu maldade lá no começo. Depois ele foi vendo onde ele foi parar. Ele pensou: certamente foi Deus que me trouxe aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não permita, irmãos, que as adversidades, as covas desta vida engula ou seus sonhos fiquem enterrados ali. Ou que os seus sonhos fiquem presos na prisão. E eu vi uma frase esses dias dizendo assim: alguém vive melhor por causa de você? Aí veio para mim: alguém vive, eu faço bem para alguém? Alguém vive melhor por causa de mim? E aqui eu vi José. Quantas pessoas viveram por causa de José? Quantas pessoas tiveram a vida conservada? Foi o que ele falou: para conservar em vida a um povo grande. Aleluia. Deus fez isso na vida de José e Deus quer fazer isso na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Eu quero orar com vocês. Pode pôr o fundo, Ana. Eu vou convidar a vir à frente os irmãos, se desejarem. E daí nós estaremos orando com imposição de mãos, senão eu oro aqui mesmo. Os irmãos que lembrou aí que eu tenho um sonho, parece que você deixou ele de lado, achou que seu sonho está meio abandonado. Deus quer esta noite dizer para você que nenhum sonho vai ficar no buraco, nenhum sonho vai ficar preso. Onde você estiver, se você for fiel a Deus como Ele foi fiel, Deus vai estar com você, Deus vai estar comigo.